O texto que nós iremos falar hoje é interessante. Ele se encontra lá no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 6, verso 22 em diante. Jesus, depois de ter passado para o outro lado do mar da Galileia, especificamente ali em Tiberíades, Depois da multiplicação ali dos pães, dos peixes, onde aquele menino apresenta ali, os peixinhos e os pães, e Jesus faz aquele milagre. A gente entende ali que no verso 22 diz o seguinte: no dia seguinte a multidão que estava da outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido só. Contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, havendo o Senhor dado graça. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, e nem os seus discípulos, entraram eles também no barco, nos barcos, no plural, e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeis do pão e vos saciastes. E diz o verso 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. E diz ainda o verso 28, disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazeis para que vejamos e criamos em ti que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também me viste, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu para não fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porque a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Pai e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Por que hoje eu estou falando com vocês nesse texto grande? Alguém disse assim para mim, coloque vídeos pequenos, porque as pessoas não têm paciência para ouvir. O nosso foco é pregar a palavra de Deus. Não podemos, de forma nenhuma, deixar de falar a palavra de Deus, porque há algumas pessoas que têm dificuldade de parar para ouvir. O Espírito de Deus hoje fala com cada um de nós a respeito lá do que está escrito em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então hoje eu quero te parabenizar, porque você está ouvindo, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você está ouvindo a mensagem do Senhor. Nós vivemos num mundo de globalização, onde que a tecnologia, os avanços, eu tenho vivido isso. Se eu for me abster de pregar a palavra, de anunciar o evangelho por conta da faculdade, por conta dos meus compromissos cotidianos,
e eu não tiver o equilíbrio de priorizar, a palavra hoje é essa, priorizar o reino de Deus, provavelmente eu vou ter consequências na minha vida. Então vamos lá, a mensagem do Senhor. Eu tenho 3 pontos importantes para falar para vocês hoje. Primeiro, aquela multidão, lamentavelmente, são pessoas interesseiras. E a gente tem essas pessoas hoje no nosso meio. Eles só estavam buscando a Jesus pela comida que perece, pelo pão. Porque eles se maravilharam que Jesus ali multiplicou os pães, os peixes, né? Realmente é algo maravilhoso. É muito bom, né? Quando a gente se depara ali no verso 9 do capítulo 6, que diz o seguinte: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? Jesus, ele não tem preocupação, porque ele trabalha com liberalidade, com amor, com prosperidade. Nós servimos a um Deus que não é miserável, mas um Deus que dá a todos com amor. A Bíblia diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Batei, batei e a porta se abrirá. Jesus não estava preocupado pelo fato de ter servido o alimento físico para aquelas pessoas. Mas o que Jesus estava observando é que eles estavam trabalhando só pelo que perece. E o apóstolo Paulo vai dizer lá no Novo Testamento o seguinte: se nós esperarmos Cristo somente para essa vida, somos os mais miseráveis. Então talvez eu esteja falando com alguém que só está interessado em bens materiais. Você só está preocupado em fazer campanhas, em buscar, não, eu preciso do meu bem-estar, eu preciso de ter uma vida equilibrada, eu preciso ter uma vida... Tudo isso é maravilhoso. Mas vai lá para Mateus 6,33, por favor. Buscai primeiro o reino de Deus. Busque com amor, sem interesse pessoal. Busque a face do Senhor de verdade. Porque aquele que é fiel ao Senhor, Ele concede essas bênçãos que são secundárias, mas o principal de tudo que o Espírito de Deus está querendo para você, para a tua vida hoje, é que você busque a Deus, trabalhar pela comida que não perece, mas sim aquela que vive, que você vai ter ela para a eternidade. E só quem pode te favorecer este alimento é Jesus, é o pão da vida. Coisa maravilhosa. Segundo, eu já comecei a falar, é sobre Ele, o Mestre. Ele é o pão da vida. Louvado seja Deus. Que desceu do céu. Coisa maravilhosa. Diz aí o verso 32. Na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao homem. E quem é este que desceu do céu, que veio em figura humana, se tornou-se um de nós, Emanuel, Deus conosco, e veio para trazer vida? Ele disse na sua palavra: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O nome dele é Jesus, neste dia. Ele é o verdadeiro pão da vida. Então vocês estão percebendo que o foco que Jesus queria era atrair a atenção do povo para que o povo tivesse as suas vidas transformadas. Porque uma vida que realmente prova do amor de Deus e do cuidado do Senhor, essa vida é transformada, ela passa por uma palavra, por um processo chamado metanoia. E ele diz ali ainda no verso 35, eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Então hoje, o convite é que você venha a Ele, que é o pão da vida. Ele que é a água da vida. Porque quem permite que Ele habite no seu coração, rios de água viva fluirão do seu interior para a vida eterna. Porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Então o nosso segundo ponto é esse. Primeiro, não trabalhar pela comida que perece, não ficarmos interesseiros nas coisas materiais. Segundo, é a gente se focar no pão da vida, é a gente se alimentar da palavra. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O que liberta o homem é a palavra. João 8,32 diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Ei, abre o teu coração, independente de você ser crente há muitos anos, independente de você ser católico, de você ter uma outra religião, independente de gênero, independente de cultura, de raça, de cor. Abra
o seu coração, porque o Espírito de Deus neste dia quer transformar a sua vida, Deus quer mudar o seu coração. A Bíblia diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E terceiro, louvado seja Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor. Ele diz na sua palavra, lá no verso 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Diz o verso 45, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu vem a mim. Não que alguém disse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Deixa eu te falar uma terceira coisa. Quem produz no seu coração o desejo do arrependimento, o amor, é o Espírito de Deus através do Senhor Jesus. Ninguém vai a Jesus se o Pai não enviar. E ninguém vai a Deus se Jesus não ressuscitar dos mortos. Então, neste dia, se você está tendo o privilégio de ouvir esta palavra, abra o seu coração, abra o seu ouvido e deixe o Espírito Santo transformar. Uma das coisas que nós temos nos preocupado, e muitas das vezes eu confesso para vocês que eu olho para dentro de mim e suplico o favor de Deus. É o quantitativo de pessoas que nascem na igreja, é o quantitativo de pessoas que têm uma vida envolvida com trabalho na igreja. A gente tem aí o hino 410 do cantor cristão que diz: no serviço do meu rei eu sou feliz, obediente e corajoso. Eu esqueci a letra, mas a gente não pode perder o ritmo. Louvado seja Deus. No serviço do meu rei, eu e você somos felizes, mas nós somos mais felizes quando nós deixamos o Senhor moldar o nosso coração. Esses dias eu estava conversando com um grande amigo, louvado seja Deus. A gente conversa muito sobre graça. A gente conversa muito sobre transformação de vida. Aquele que vem a Jesus sofre essa transformação, essa metamorfose espiritual, essa fotossíntese espiritual. Embora o processo de fotossíntese, eu louvo ao Senhor por estudar essa área, ele é entre as plantas, louvado seja Deus, mas eu me refiro no mundo espiritual, se não houver um processo de mudança na sua vida, você está perdendo tempo. Então hoje, guarde no teu coração, se você é um privilegiado, que o Pai te apresentou o Filho, seja obediente ao Filho, obedeça ao Filho, porque só tem uma forma de você adentrar os portões celestiais, se você for fiel até a morte. A Bíblia diz, aquele que for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa de vida eterna, que está preparado para todos aqueles que obedecerem à palavra de Deus. Que você possa guardar estes 3 princípios na sua vida. Não sirva a Deus por interesse, não busque a Deus por coisas materiais, por coisas supérfluas, por coisas passageiras, ou mesmo que seja uma casa, um apartamento, ou seja um casamento, ou que seja uma saúde, uma cura. Busque primeiro o reino do céu e a sua justiça, e todas essas coisas, segundo o propósito do Senhor, será acrescentado na sua vida. Segundo, usufrua de Jesus, que é o pão da vida. Ele desceu do céu para trazer vida e trazer com abundância. E terceiro, glorifique ao Pai e se sinta-se privilegiado, porque a Bíblia diz, todos ouvirão, mas só vai entrar no céu aqueles que se dispuserem a ser obedientes à palavra. Que vocês possam refletir sobre esta mensagem. Esta mensagem eu quero dizer para vocês que veio direto do coração de Deus para os vossos corações, com toda a autenticidade e sinceridade do fundo da minha alma. E outra, se inscrevam no canal, eu tenho percebido que poucas pessoas têm se inscrevido. Curta, comente e divulgue, porque pessoas precisam realmente usufruir do amor do Pai. A todos vocês um ótimo dia, em nome do amigo fiel,
aquele que vive e reina para todo sempre. Amém.